Olá, sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre como fazer interpolação e ajuste de curvas usando o MATLAB, usando o Octave. Nós vamos nos focar basicamente em duas funções, uma função chamada polyfit e outra função chamada interp. Bom, a primeira função polyfit, ela recebe três parâmetros, né? Primeiro, um vetor com os valores de x, né, as coordenadas horizontais. Depois, um vetor com os valores de y, as coordenadas verticais. E o grau do polinômio a ser interpolado. Embora o polinômio interpolado possa ter grau até n-1, né, onde n é o número de pontos fornecido, aqui cabe uma observação. Utilizar polinômio de grau muito elevado, o que é polinômio de grau muito elevado? 10, 11, 100, não é uma boa escolha. Se eu tenho uma população de pontos, imagine que a gente foi a campo, fez experimentação, levantou lá 100 pontos. 100 pontos eu posso fazer um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 99. Não vale a pena ter um polinômio interpolador com grau tão alto assim. A bem da verdade, isso é interpolação do jeito clássico que nós apresentamos, né? Ou seja, na interpolação do jeito clássico, nós teríamos um polinômio de grau menor ou igual a 99, e aí eu passaria esse 99 e eventualmente poderia ter um polinômio grande dessa maneira. O ideal é fazer um ajuste de curvas, né? Qual é a diferença de interpolação para ajuste de curvas? Na interpolação, a minha curva vai passar necessariamente por cada um dos pontos. Sendo muitos pontos, eu vou ter um polinômio, tendo a ter um polinômio de grau muito elevado. Mas nós vimos que na prática, quando eu vou fazer um levantamento de campo, a minha ferramenta de medição ela pode ter imprecisão, eu posso ter tolerância, né, na medição desses pontos, etc. Então o ideal é fazer um ajuste de curvas. Então se eu tenho 100 pontos e chamo a função polyfit e passo um m diferente de 99, eu passo um m igual a 5, igual a 4, e o que eu estou fazendo na prática não é uma interpolação, mas sim um ajuste de curvas, que foi o conteúdo que nós vimos no vídeo anterior, certo? Então, o normal é trabalhar com polinômios de graus mais baixos, 3, 4, 5 e por aí vai. Como é que você vai fazer na prática? Na prática, você deve gerar, sim, vários polinômios de grau 3, 4, 5, 6. Aí você, enquanto conhecedor do problema, você, enquanto profissional da engenharia, deverá ler sobre o problema teórico, né? A parte teórica do problema que você está resolvendo, para tentar identificar qual seria o grau de polinômio mais adequado. Então, isso é uma coisa que a gente faz em experimentação, na prática. Não se tem uma resposta única, não se tem uma resposta definitiva, não se tem uma resposta fechada, é preciso fazer experimentação. Então, na prática, você faz uma coleta de pontos, de dados, né, vários pontos, e determina aqui um polinômio de grau menor do que aquele que é a quantidade de pontos, se você tiver, evidentemente, uma quantidade de pontos elevada. Eu estou falando aqui de dezenas, centenas de pontos, não se passa um m igual a 10, igual a 100. Não, pelo contrário, o ideal é começar de baixo para cima. Polinômio de grau 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, então considerando o conjunto de pontos abaixo, obtenho um polinômio interpolador de grau 4. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Eu vou gerar o vetor x, veja que o x aqui varia de 0,4 em 0,4. Ele começa em 0, 0,4, 0,8, 1,2 até 3,6. Então a gente pode usar aquela notação. 0, 2 pontos, 0,4, 2 pontos, 3,6. Ou seja, eu vou gerar um vetor variando de 0 até 3,6, pulando de 0,4 em 0,4. O y já não tem uma regularidade, então eu vou gerar aqui o vetor y lançando efetivamente os valores que foram medidos, né? Então 0, 3, 4,5, 5,8, 5,9 e assim por diante. Daí eu chamo então a função polyfit. Polyfit passando o vetor x, o vetor y, foram definidos aqui, e passei aqui o grau 4. Ele vai gerar para mim um polinômio de grau 4. E esse polinômio vai ser armazenado nessa variável p. E aí cabe uma observação.
esse polinômio ele vai ser armazenado na forma de um vetor, onde aqui ele vai dar os índices do x elevado a 4, do x elevado a 3, do x elevado a 2, do x elevado a 1 e do x elevado a 0. Se eu pedir um polinômio de grau 4, ele vai gerar para mim necessariamente 5 números, né? Onde algum desses 5 números aqui, ou alguns deles, podem ser iguais a 0, sem problema, mas vão ser 5 números. Então, isso aqui o P significa que é 0,2726 vezes x elevado a 4, como está aqui, menos 0,5966 vezes x elevado a 3, como está aqui embaixo, e assim por diante, né? Eu poderia gerar também um polinômio de grau 3, um polinômio de grau 3 seria x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0, e assim por diante. Então, o P gerado aqui pela função polyfit são os valores dos coeficientes desse polinômio, né? Para cada um dos x à quarta, x à terceira, x à segunda, x a 1, x elevado a 0. Bom, então vamos analisar a qualidade do polinômio que foi retornado, né? Para isso, nós podemos plotar no mesmo gráfico tanto os pontos x e y que estão aqui, quanto os pontos x que foram dados aplicados àquele polinômio. Isso aqui é fantástico, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função chamada polyval, onde eu passo aqui o polinômio p, passo o vetor x, e a função polyval vai jogar esses valores de x no polinômio que eu acabei de gerar. Então, eu vou gerar um novo vetor de y. Veja, esse vetor de y não corresponde necessariamente a esses valores de y aqui originais, tá certo? Porque eu não fiz aqui uma interpolação a rigor. O que eu fiz aqui foi um ajuste de curvas. Então, quando eu passo zero para o polinômio gerado, eu não vou ter como resultado o valor zero necessariamente. Assim como se eu jogar o 0,4, eu não vou obter o valor 3 necessariamente. Posso ter alguma coisa próximo de 3. Em particular, vou ter aqui 2,8220. E faço assim para todos os números. E aí eu gero o vetor y aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai plotar o x e o y originais, que estão aqui nessa tabela, né? Eu quero que ele use como marcação essa estrelinha. E vou plotar no mesmo gráfico o x original e o y que eu acabei de obter aqui, aplicando os valores de x dessa tabela no polinômio, né? Ou seja, esses valores de y aqui de baixo podem ser, né, diferentes desses valores de y aqui. E eu vou usar a marcação, esse tracinho, né? Então, dessa maneira, eu vou plotar as duas curvas e vou poder analisar. E é o que a gente tem aqui. Olha que interessante. Aqui eu tenho um valor em azul, né? Esses asteriscos azuis são os valores originais. E aqui em verde está a curva interpolada. Venhamos e convenhamos, ela não está tão distante, né? Ela não está tão distante. Você pode fazer o seguinte, gerar um novo polinômio, dessa vez de grau 5, e comparar com esse aqui. Gerar um novo polinômio de grau 3 e colocando aqui. Põe vários polinômios aqui. Seria bastante interessante. E é assim que a gente faz na prática, né? De maneira qualitativa, você consegue ir analisando a diferença que faz usar um polinômio de grau 4, 3, 5, 2, né? E etc. Tudo bem? Bom, a segunda função é a interp 1. Né? Ela recebe 4 parâmetros, mais uma vez, o vetor x, o vetor y, e aqui tem uma coisa interessante, ela recebe aqui um xi. Esse xi é um conjunto de um ou mais pontos que a gente está querendo interpolar, né? Eu já jogo aqui o x e o y e já mando os valores que eu quero que ela interpole. E aí eu posso passar também, aqui passando entre cadeia de caractere, né, o string, um método de interpolação que eu quero utilizar. Existem vários métodos disponíveis, mas nós só vamos destacar aqui 2 deles, o método linear e o método cúbico, ok? Uma observação aqui, né? O vetor x, esse vetor aqui, ele tem que ser monotônico, ou seja, os elementos devem estar na ordem ascendente ou descendente, eles não podem subir e descer, ou ele só sobe ou ele só desce, né? Podendo haver elementos iguais eventualmente. Bom, considere um conjunto de pontos abaixo e realize a interpolação para o ponto x igual a 18. Veja, eu estou variando de 8 a 20 e eu quero obter aqui o 18 que está aqui, ó, entre o 17 e o 20. Então, eu vou gerar os valores de x, né? O x varia de 8 até 20, pulando de 3 em 3.
E o y não tem uma regularidade, eu estou usando aqui ó, 5, 9, 10, 8 e 7, tá bom? Bom, chama aqui a função, né? Eu quero obter o valor de y para x igual a 18, então eu chamo interp1, passo o valor de x, passo o valor de y, passo o 18, e aqui eu estou querendo o método de interpolação linear. E aí ele vai retornar para mim o valor de y, interpolando essa curva x, nesses pontos x e y, para o valor igual a 18, vai ser igual a 7,667. Se eu mudar o método de interpolação, o método cúbico, ele vai diferir um pouquinho, vai ser 7,58, certo? Eu posso passar um único ponto, 18, ou posso passar uma população de pontos, certo? Eu sugiro a vocês que utilizem esses métodos aqui, tanto o interp1 quanto o polyfit, nos exercícios que a gente fez nas aulas teóricas, nos exercícios que vocês fizeram todas as semanas, ok? Em caso de dúvida, não deixe de me procurar, certo? Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.